Ótima tarde, boa semana a você que acompanha o Balanço Geral. A gente começa o esporte hoje com uma estreia especial na tela da RIC. Durante a semana nós vamos mostrar a história de 5 mulheres que se destacam no esporte chapecoense e mais que isso, enfrentam o preconceito com muita garra. Hoje, na primeira reportagem da série Lugar de Mulher, você vai conhecer a Pietra, a número 1 do ranking estadual de boxe. Isso é coisa de homem, o que tu tá se metendo lá no meio daqueles homens lá? Sabe o que a Pietra fez depois de ouvir que boxe não era pra mulher? Lutou pra valer. Pietra procurou no esporte qualidade de vida, queria um hobby, encontrou bem mais que isso. Hoje tem um peso bem grande na minha vida, eu passo muito tempo aqui dentro, muito tempo com as pessoas daqui e gosto muito. Faço questão, venho aqui com orgulho, com vontade e isso tem um peso muito grande na minha vida, assim. E todo mundo que está junto, que está presente e acompanha sabe o quanto é importante para mim. Há cerca de um ano a Pietra começou a competir no boxe. Hoje ela ocupa o primeiro lugar no ranking catarinense, mas a jovem quer outras competições para provar ainda mais que o ringue é sim lugar de mulher. A competição, ela é muito superação, né, de si mesmo e representar a academia, representar uma cidade, isso é um peso grande, mas eu carrego com muita força de vontade, assim, para mostrar pro mundo, assim, que o esporte é válido, né. Os treinos são diários e noturnos. A jovem de 22 anos concilia a recente carreira com as aulas na Faculdade de Medicina Veterinária. Logo, a melhor de Santa Catarina vai representar o estado no campeonato nacional. Espero trazer bons resultados e orgulho para todo mundo aqui e incentivo para que as pessoas continuem, homens e mulheres. No ringue, ela bate de frente com as adversárias e também com o preconceito. É mulher, é fraca e não vai conseguir e faz pouco e não, né? Não, as mulheres mostram muito ao que vem e fazem muito igual aos homens, nada de diferente, né? Com suas variações, mas a força que elas têm, não só física, né? Mas de encarar as coisas é muito grande e aguentam muito mais porrada que eu. Tá aí a Pietra, me convidou para treinar. Eu tô pensando se eu vou com um pouquinho de medo. Não, ela não bate bem, pode ficar tranquila. Loira garantia sou eu, pode aceitar. Aceita o desafio. Você está me liberando, caso eu precise ficar de atestado uns dias aqui fique também. Fique à vontade para encarar a Pietra e não tenha dúvida e não se preocupe. Imagina. Amanhã a gente vai conhecer. Bem fácil. Tá certo, amanhã a gente vai conhecer a Valéria, atleta do futsal aqui de Chapecó. Agora vai dar boa tarde. Boa tarde. Fala um pouquinho da Chapecoense, o time que estava em Roma voltou, já está em Chapecó, tem folga hoje nessa segunda-feira, mas os atletas, principalmente do elenco principal, que estavam por aqui, treinam hoje à tarde, se preparando agora. Agora é o foco total, aquela concentração que você falava, né? 100% no Campeonato Brasileiro e vem por aí o Cruzeiro, né? Exatamente. Agora... compromissos assumidos, compromissos cumpridos. Tudo, né, se deu e aconteceu, né, e nunca é demais a gente lembrar e ressaltar em função da tragédia que ocorreu em novembro do ano passado, né, com a Chapecoense, a delegação, e aí surgiram os convites e a Chapecoense aceitou os convites na ocasião e agora não tinha como não cumpri-los, né, e cumpriu. Lá contra o Barcelona, daí pintou o amistoso com o Lyon, decisão da Copa Suruga, agora esse jogo amistoso contra o Roma, que segundo o Rui Costa, até a Chapecoense tentou desmarcar, mas por força de contrato teve que ir lá cumprir, então o resultado foi o que menos importou, 4-1 com um time totalmente desfigurado, com oportunidade para a gurizada pisar também no Estádio Olímpico de Roma, né? Então um momento para eles também bacana, marcante, principalmente para o Alan Ruschel, né, que marcou depois... que voltou ao futebol um gol de pênalti, né?
E agora todos estão em Chapecó e agora é foco total, atenção total, concentração total no Campeonato Brasileiro. Esse mês tem 2 jogos pela Sul-Americana, esse ano a Sul-Americana não é prioridade é o Campeonato Brasileiro e a gente quer ver um outro time na volta do Campeonato Brasileiro. Um time que tenha equilíbrio, um time que tenha continuidade, um time que possa mostrar realmente uma sequência de boas atuações e de bons resultados. Nada está perdido ainda, a gente nota de que o torcedor está preocupado, que o torcedor, né, anda ansioso para que o time saia desta incômoda posição na tabela de classificação, mas vão ter tempo para descansar, para se preparar. Os titulares estão aqui em Chapecó desde o jogo contra o Avaí. Tiveram 2 dias de folgas e depois começaram a trabalhar, treinar e vão trabalhar até sábado, agora com a presença, inclusive, do treinador, o Vinícius Eutrópio. Então, que aproveitem bem esse tempo, que tenham conseguido, nesse período aí de parada de Campeonato Brasileiro, melhorar a parte técnica, tática e física. E esse é o compromisso desse grupo. Contra o Cruzeiro, domingo, 7 horas da tarde, é um jogo fundamental para a Chapecoense reagir no campeonato. Então o torcedor também vai se mobilizando, meio de semana não tem jogo, vai se preparando. Domingo, 7 da noite, Chapecoense e Cruzeiro. É uma decisão de Copa do Mundo, inclusive na vida do professor Vinícius Eutrópio, todo mundo sabe disso, né? Então, que saibam aproveitar bem esse período aí, para que a gente possa ver um outro time da Chapecoense na retomada do Campeonato Brasileiro, mas não num jogo, numa sequência de jogos, porque não adianta fazer um jogo bom e aí faz um mais ou menos, o outro ruim e assim por diante, aí vai cair. Tem que ter uma sequência, buscar um equilíbrio. É esse o desafio da Chapecoense na volta do Campeonato Brasileiro. Aí nesse fim de semana a bola rolou pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio recebeu o Sport na Arena em Porto Alegre, jogo atrasado, né? Porque na semana passada, como havia jogo da Seleção Brasileira na Arena em Porto Alegre, o Grêmio não pôde jogar. E o tricolor goleou e diminuiu a distância para 7 pontos para o líder Corinthians. Pedro Rocha esteve em campo apenas para se despedir antes de partir para a Rússia e foi da torcida ao lado do pai que acompanhou o Grêmio empenhado em mostrar superação para o torcedor na arena. Um jogo de objetivos bem específicos para o Grêmio de Renato Portaluppi. Apresentar uma formação que fosse capaz de amenizar a dificuldade criada pelos desfalques. Jeromel e Maicon machucados e também Luan e Lucas Barrios, que estão defendendo as seleções nacionais nas eliminatórias da Copa do Mundo. Outra meta, vencer, para superar de vez a eliminação na Copa do Brasil e na Primeira Liga e se aproximar do Corinthians na tabela do Brasileirão. O Sport de Vanderlei Luxemburgo, sem vencer a 4 rodadas, não foi nenhuma pedra no sapato do tricolor. O Grêmio não teve dificuldade de comandar o jogo, fez a bola rolar e por pouco o gol não saía. Mas saiu. Fernandinho vinha com tudo e foi derrubado. Falta perigosa. Edilson cobrou com tanta força que a bola passou como um foguete pela barreira, pelo goleiro e estufou a rede. Sempre trabalho para isso, né? A gente sempre fala que as coisas não nascem à toa, é fruto de trabalho. Na sexta-feira treinei bastante falta e pude ter êxito em algumas e pude fazer no jogo agora. Então a gente fica feliz. E ele estava inspirado. Numa bela jogada pela direita, passou pela marcação, dando janelinha em meia-lua e quase na linha de fundo, rola para Everton, que finalizou e fez o segundo do Grêmio. Na volta do intervalo, o Sport veio com alterações. Até conseguiu finalizar 2 vezes. Só que foi o Grêmio que continuou comandando a partida e não demorou para marcar de novo. Samuel Xavier derrubou Ramiro na área. Demorou um pouco, mas o juiz marcou o pênalti. Fernandinho assumiu a cobrança e bateu forte. Magrão chegou a tocar na bola, mas não deu para evitar o 3º gol do Grêmio. Mal tinha se recuperado do pênalti, Magrão tentou segurar a cabeçada de Fernandinho, que de novo não deu. 4-0 Grêmio. E teve espaço para mais um. Chute sem defesa de Jonathan, que comemorou muito. Fez o 5º do Grêmio e o 1º gol dele como profissional. Goleada com um gostinho de dever mais do que cumprido. O Grêmio fez uma grande exibição. Muita gente vai olhar o placar do jogo e vai falar, o Grêmio, o Sport não jogou nada. O problema é que não é que o Sport não tenha jogado nada, o problema é que o meu time não deixou o Sport jogar.
Tá aí, humildade não falta ao técnico Renato Portaluppi, ele que inclusive durante a coletiva foi questionado, né, por um jornalista, porque a diferença agora do Grêmio para o Corinthians é de 7 pontos e por isso o Renato está sendo muito criticado por ter poupado alguns titulares durante algumas partidas do Brasileiro, priorizando Copa do Brasil e também a Libertadores. E veja só o que o técnico Renato respondeu durante a coletiva então. Você já disse que não vai antecipar a escalação do jogo contra o Vasco, mas de alguma forma a eliminação na Copa do Brasil e a distância que diminui em relação ao líder Corinthians muda a programação do Grêmio para a reta final? E você se arrepende de não ter escalado os titulares em algum jogo no Campeonato Brasileiro, Renato? Claro que não. Eu sou um cara que tem uma personalidade muito forte. Eu sou um cara que quando eu erro, eu reconheço. Aí eu pergunto para vocês, onde que eu errei? Por ter colocado uma equipe um pouco diferente no Campeonato Brasileiro e a gente perdeu alguns pontos, eu acho que a melhor resposta é a seguinte: o Grêmio jogou com a equipe principal contra o Corinthians aqui, massacramos o Corinthians e perdemos o jogo. Se nós tivéssemos ganho aquele jogo com o time principal, só estou dando exemplo, hoje o Grêmio estaria a 1 ponto do Corinthians e nós jogamos com a equipe principal. Então muita gente fala, o Renato colocou uma equipe um pouco diferente em alguns jogos e o Grêmio perdeu. Perdemos para o Corinthians com a equipe principal. E quem te garante que nós tínhamos chegado numa semifinal de uma Copa do Brasil, ou quem te garante que hoje nós estaríamos nas quartas de uma Libertadores, se nós tivéssemos colocado uma equipe em todos os jogos? Nós não estaríamos. É o que eu falo para vocês, quem muito quer, nada tem. A tua pergunta ela é muito boa, mas a minha resposta é melhor que a tua pergunta. Entendeu? A minha resposta é melhor que a tua pergunta. Agora eu vou encerrar a entrevista, eu me aplaudindo, tá? É o que não faz uma vitória, né? Recuperou o futebol, ganhou bem, 5-0, e aí já deita e rola o seu Renato Portaluppi, né? Renato Gaúcho. Mas o importante para os gremistas é que o Grêmio recuperou a confiança, bela vitória, e aí tem que pensar jogo a jogo, né? O grande favorito continua sendo o Corinthians. Campeonato Catarinense de Basquete movimentou o final de semana aqui no estado, vamos conferir. Pela abertura do retorno, Florianópolis venceu Lages por 99-44. Brusque bateu Criciúma por 96-56. E o São José aplicou 108-48 em Lages. Esses foram os jogos da chave A. Já pela chave B, Joaçaba venceu o Jaraguá do Sul por 104-77. E pela chave C, jogaço transmitido pela Record News, com vitória do Joinville sobre Videira, por 97-52. E ainda São Bento do Sul venceu Videira ontem por 79-73. E olha, Londrina e Atlético Mineiro são os finalistas da Primeira Liga. O Galo venceu o Paraná e o Londrina bateu o Cruzeiro. Na noite desse sábado, no Independência, o time titular do Galo se impôs e venceu o Paraná por 1-0. O gol da vitória foi marcado por Elias, que acertou uma linda finalização ainda no primeiro tempo, completando jogada de Luan. Na partida entre Londrina e Cruzeiro, o time mineiro chegou a abrir 2-0, com gols de Lucas Silva e Sassá. Na segunda etapa, Safira descontou e nos minutos finais, um pênalti colocou o Londrina na parada. Germano cobrou e levou o jogo para os pênaltis. A tarde era do goleiro César, que pegou 3 pênaltis e levou o time do Paraná para a final da Primeira Liga. Tá aí a grandiosa Primeira Liga. Terminando bem. Isso aí então, gurizada. Então tá certo, olha, daqui a pouco aqui no Balanço tem destaque aí de operação da polícia em várias cidades da região, inclusive aqui próximo aí a Joaçaba e tudo mais. Vamos ampliar a respeito de um assalto em Brunópolis. A polícia atende essa ocorrência, começou por volta das 13h30 da madrugada, já tem registro de 2 suspeitos mortos. Detalhes daqui a pouquinho na sequência do Balanço.